bastante no Instagram também, aumentando. Mas, que bom, já já a gente vai tratar desse assunto. Aguardar mais uns 2 minutos, a gente inicia, tá bom, pessoal? Uma conversa que pretende ser rápida sobre esse assunto, e quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode enviar para a gente tenta responder ou aumentar ainda mais as suas dúvidas, né, em torno deste projeto de lei ainda, da contribuição social sobre operações com bens e serviços. Legal, tem gente de vários lugares, clientes nossos, colegas, contadores, advogados, público bastante diversificado, alunos também, estou reconhecendo aqui alguns, legal, privilégio aí tê-los conosco, hein? Tem que ficar aí com... Isso, ficar bastante esperto com relação aos sons. Vamos ver se eu consigo. Como que eu consigo achar? Pra eu travar o som do pessoal. O YouTube acho que não vai conseguir. Tô tentando, mas não tá indo. Vamos lá. Peraí, multar aqui também. Ah, pode deixar, eu vou carregando. Eu vou carregando. Então vamos lá, gente, para ficar dentro do horário. Boa tarde aí a todos, todas, que nos dão a oportunidade de a gente bater esse papo. Repito, fiquem à vontade aí para fazerem suas perguntas. Na medida do possível, a gente pretende responder ou debater aí com vocês esses assuntos referentes à contribuição sobre bens e serviços. O objetivo nosso está não fugir do tema também, né? Como já tem muitas perguntas, muitas coisas para a gente conversar sobre essa contribuição, vamos evitar aí de fazer perguntas sobre imposto de renda, ISS, né? Alguma outra coisa que fuja do objetivo principal dessa nossa conversa. E eu gostaria de iniciar essa conversa sobre algo que tem sido muito recorrente nesses meus últimos estudos sobre a tributação, sobre a legislação tributária, sobre o próprio direito tributário ou o direito em geral, que é uma figura da ilusão tributária, a magia tributária, ou seja, da forma como o direito é utilizado para mascarar algumas coisas. Então, quando a gente for tratar desse projeto de lei da contribuição sobre bens e serviços, né, contribuição social sobre operações com bens e serviços, é o nome completinho dela, ou CBS, talvez seja até mais fácil a partir de agora a gente economizar algumas palavras, né, falando CBS, contribuição social sobre operações com bens e serviços, de tratar de algumas magias aqui mesmo, algumas ilusões que as letras ou até mesmo os números envolvidos nesse projeto de lei 3.887 de 2020 trazem, tá? Algumas pegadinhas, se vocês me permitirem usar essa expressão um pouco mais vulgar, né? Mas, então nós estamos, o que é típico na tributação sobre o consumo, tá? Os tributos indiretos, ou também os tributos sobre o consumo, são perfeitos para esse tipo de ilusão fiscal. Porque quem efetivamente paga esses tributos, na prática, quem paga, ou no final das contas, são os consumidores. Somos nós. Quando nós adquirimos um telefone ou um serviço de telefonia, serviço de energia elétrica, um serviço médico, quando nós compramos um ar-condicionado, pagamos um aluguel, no final das contas, quem acaba assumindo os encargos são os consumidores. Por quê? Porque o contribuinte de direito,
aquela pessoa física, jurídica, aquele empresário previsto em lei como responsável pela apuração e recolhimento do tributo, que é o contribuinte de direito, o contribuinte propriamente dito, de acordo com a legislação tributária, ele simplesmente repassa todos esses custos para os consumidores, né? Nós sabemos disso, é assim que acontece. E isso acaba mascarando a tributação. Daí, quando há perguntas, né, pesquisas nas ruas, perguntando, fala para mim qual que é o tributo que você mais paga, ou qual que é o primeiro tributo, primeiro imposto que vem à sua cabeça, fala para mim, né, quando vem a entrevista. Pasmem, o tributo mais lembrado é o IPTU, o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano. É o que a gente mais lembra, o que as pessoas mais lembram. Mas por quê? Porque são os tributos que chegam ao carnezinho do IPTU, né? Que a pessoa vai e paga. Tem muita gente, talvez até mesmo aqui, nesse nosso bate-papo, nessa live, pessoas que acham que não pagam ICMS. Não, eu não pago ICMS. Eu não pago IPI. Quem paga imposto sobre importação, quem paga são as empresas. Quem paga financeiramente é isso. Mas na prática, esses encargos tributários são embutidos no preço da mercadoria ou do serviço que nós consumimos, né, que nós compramos, adquirimos. Então, isso é muito claro, né? Até no ano passado, quando foi debatido, ou foi iniciado, na verdade, um debate a respeito da chamada tributação do pecado, a tributação sobre produtos do prazer, sobre bebidas alcoólicas, sobre produtos, né, cigarros. Muito se falou, mas tem que tributar pesado mesmo, isso porque com isso a gente diminui o consumo, com isso a gente desincentiva o uso desses produtos. Algo que é falácia também, porque ao longo de décadas ou de séculos de tributação, toda vez que isso foi prometido, foi divulgado até como uma técnica de convencimento, na prática nunca diminuiu o consumo por causa do aumento do tributo, né? Então também é uma situação que a gente fala de ilusão fiscal, ilusão tributária, algo que existe desde sempre. Até quem o criador dessa expressão ilusão tributária é um autor italiano do final do século retrasado, lá em 1800, se bem que é no início do século passado, lá para 1905, 1900 e pouco, né, mais de 100 anos, esse autor chamado Amilcare Pulviani, ele falava da ilusão fiscal, dessa técnica fiscal utilizada para disfarçar. Então, quando a gente fala do IVA, né, do Imposto sobre o Valor Adicionado, o Imposto sobre o Valor Agregado, é um tributo que muita gente fala, mas é um tributo que no mundo inteiro existe. No mundo inteiro há um IVA, e é um IVA só, é um IVA instituído pelo governo central, governo federal, e incide com alíquotas diferentes ou não, que tem a técnica, que se vale da técnica da não cumulatividade, de tal forma que os serviços, os bens adquiridos pelo contribuinte geram créditos para serem utilizados no abatimento do débito gerado sobre as vendas. Então, de uma forma muito geral, o contribuinte paga sobre a mais-valia, apenas sobre a diferença das vendas e das compras. O mundo inteiro utiliza esse IVA. Então, ele é o melhor tributo do mundo que possa imaginar. Peraí, é aquilo que a sabedoria das nossas mães, né, das nossas avós, quando nós queríamos ser iguais aos nossos coleguinhas, a gente, mas mãe, todo mundo está indo, mas mãe, está todo mundo fazendo isso. O que as nossas mães diziam para nós? Mas você não é todo mundo. Então não é porque o mundo todo utiliza o IVA, é que nós necessariamente devemos utilizar o IVA. Por quê? Porque o Brasil é diferente do resto do mundo. Você vai falar que o Brasil é igual à Alemanha? Você vai dizer que o Brasil é igual ao Japão? É igual aos Estados Unidos? Não é. Nós temos uma economia completamente diferente, nós temos uma cultura fiscal totalmente diferente.
Nesses países, falar em sonegação é coisa de bandidaço, é coisa de cafajeste. Tem que ser morto, tem que cortar a mão desse bandido sonegador. Quando a gente fala de sonegar no Brasil, vergonhosamente, tem gente até que fala, mas eu tenho que fazer isso, é legítima defesa do contribuinte, tonto é você que paga tributos. Então tem muitas particularidades. Será que no mundo os caras conhecem essas particularidades, até do Simples Nacional, das MEs e PPs? O Brasil já tem pesquisa nesse sentido, é o país em que mais incorpora, mais dá acesso ao Simples Nacional, ao regime tributário diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte do mundo. E isso, claro, a gente sabe disso, causa um certo desvio na concorrência. Nós no Brasil temos esses problemas de caráter em que muitas empresas são criadas só para gerar créditos. Nós temos uma criatividade fiscal aguçadíssima. Como nós somos criativos na área tributária para abrir 2, abrir 3, abrir 15 empresas, só para driblar o fisco, só para diminuir a carga tributária. Então temos particularidades que nós obrigatoriamente precisamos observar quando a gente fala de qualquer projeto de reforma tributária. Então não é porque o mundo inteiro tem o IVA que nós também teremos este IVA. Ou teremos um IVA, Imposto ao Valor Adicionado, igual ao dos outros países. Eu acredito sim que a gente precisa ter um tributo para chamar de nosso, um tributo com as nossas características, com o nosso DNA, um tributo que consiga sobreviver juntamente com o ISS ou com o ICMS. A não ser que, conforme nós temos dois projetos de emenda constitucional que unificam PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Aí eu, particularmente, sou absolutamente cético sobre as chances disso aprovar, de se conseguir que os estados e os municípios abracem uma reforma tributária tão ampla, tão global, que consiga, portanto, juntar esses nossos tributos indiretos também na ordem estadual e municipal. Mas esse projeto de lei 3.887 de 2020 é um projeto que a gente pode chamar de reforma tributária? Estamos diante de uma reforma tributária mesmo, utilizando o sentido exato desta palavra, reforma? Penso que não. Pelo menos isoladamente considerado, este projeto de lei não é uma reforma. No máximo, se você assim me permitir, ou assim quiser, nós podemos chamar de um puxadinho tributário. É um puxadinho, no máximo. É uma reforminha simples dentro do macro, gigantesco sistema tributário nacional. Até mesmo dentro do sistema tributário federal. Pensando isoladamente na Receita Federal, esse projeto só está mexendo com o PIS/COFINS. E é um projeto que unifica o PIS/COFINS nessa CBS, utilizando muito do que nós já temos do PIS/COFINS não cumulativo e também nas exceções do PIS/COFINS cumulativo. É uma salada, ele colocou ali no liquidificador, acrescentou alguns ingredientes, retirou alguns ingredientes que nós já temos e virou esse projeto. Então não é bem uma reforma tributária, a não ser que você fale de uma reforma do PIS/COFINS, aí tudo bem. Aí a gente tem que admitir que haveria uma reforma dessas atuais contribuições incidentes sobre a receita bruta, PIS e COFINS, mas não é jamais uma reforma tributária no sentido amplo. Todavia, o próprio governo federal, quando levou este projeto de lei ao Congresso Nacional, ele avisou que nós estamos diante de uma primeira fase dessa reforma tributária que o governo prometeu enviar para o Congresso. Primeira fase, a unificação do PIS/COFINS. Tem outras fases. O governo tem falado, a fase da desoneração da folha. Então o governo tem prometido desonerar, ou seja, reduzir a tributação sobre a folha de salários. Mas que projeto é esse? Não sei. Não foi apresentado ainda, ninguém sabe no que consistirá esse projeto de desoneração da folha.
Também o governo comentou de uma reforma do imposto de renda, pessoa jurídica e pessoa física. Fala-se até na abolição da contribuição social sobre o lucro. Aí a gente vai ficar tudo feliz. Ou a abolição, né, a extinção do adicional do imposto de renda. Puxa, que governo bonzinho, vai reduzir. Não. A ideia, pelo menos que se comenta, é reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica, mas tributar novamente os dividendos, a distribuição de lucros para o sócio. Dito de outra forma, o governo vai tirar com uma mão, vai dar com uma mão, mas vai tirar com a outra, neste caso, né? Então, também faz parte daquilo que o governo está chamando de projetos aí de reforma. E também uma possibilidade de revisar os demais impostos indiretos sobre o consumo, que é o IPI, ISS e o ICMS, talvez aí com uma regulamentação mais rigorosa no âmbito do ICMS, unificar, me parece, até pelo que a gente tem lido e acompanhado, não será essa a tônica do governo federal. Nós temos, como eu já adiantei, 2 projetos de emenda constitucional prevendo a unificação do ICMS, IPI, ISS, criação de sobre bens seletivos também, né, que seria um outro imposto, mas mudança aí sim, a reforma mesmo, uma coisa que não há, a princípio, esse momento político, muito menos econômico, para se aprovar uma reforma tão drástica como essa. Então, dificilmente teremos isto, né? E também fala-se no retorno da CPMF, o retorno de uma tributação sobre movimentações financeiras, sobre transações digitais, aí vai vir aí com uma nova roupagem, um novo nome, até para tirar um pouco o fantasma, né, da CPMF, que até hoje sonda os empresários e os contribuintes em geral, né? Falou em CPMF, parece que está chamando um palavrão. Daí então esse cuidado que o governo federal está tendo para tentar mascarar, iludir, fantasiar um pouquinho essa CPMF, esse retorno da CPMF. Mas vamos lá, sobre essa contribuição sobre operações com bens e serviços, ela inclui, como o próprio nome, né, induz, a receita bruta total mesmo das atividades das empresas. Ou seja, tudo aquilo que a empresa auferir de receita decorrente do objeto social da empresa, seja do seu objeto principal ou secundário. Então, pensa na KNAI de uma empresa, né? Na KNAI do cartão CNPJ, das atividades previstas. Pensem naquela cláusula do contrato social ou daquele artigo do Estatuto Social que trata das atividades empresariais desempenhadas ou que se pretende desempenhar. Qualquer receita advinda dessas atividades estará sujeita à CBS. Então é uma prestadora de serviço. Prestou serviço? Vai pagar CBS. É uma empresa que vai industrializar, revender, comercializar bens, qualquer tipo de bens, vai pagar CBS. Então veja, inclusive, que o termo não é mercadoria. Não é uma contribuição sobre mercadorias, porque mercadorias têm um alcance restrito. Mercadoria, dentro da linguagem técnica, jurídica, contábil e tributária, significa bens móveis destinados à mercancia. Isso é mercadoria. A CBS abrange para locação. Locação não é venda de mercadoria, né? É uma cessão temporária de uma mercadoria. Vai ensejar a CBS. Bens intangíveis, como é o caso do software, dos programas de computador, das marcas, das patentes, cessão de direito de imagem de um atleta, de um artista, não é mercadoria. E há uma grande discussão para saber se isso é serviço. Vai entrar da base de cálculo, um fato gerador em geral da CBS, essas cessões de direito, né? Então tudo aquilo que constar no objeto social da empresa ensejará a CBS. Venda de imóveis também
ensejará a obrigação tributária da CBS se ela for aprovada. Então nós temos aqui um alcance maior. Por exemplo, dentro do PIS/COFINS cumulativo, o PIS/COFINS então, lá o mais antigo, né, hoje paga-se 3,65%. Não há incidência do PIS/COFINS sobre receita financeira, por exemplo. Né? Nós sabemos, não há fato gerador. Com a CBS vai pagar a CBS sobre essas receitas financeiras, na medida que elas decorrem, ainda que indiretamente, do objeto social da empresa. Então o foco da CBS é o objeto social da empresa. Vai tributar aquilo que a empresa se preparou para atuar. Também vai extinguir a CBS aquele PIS sobre a folha de salário. Nós sabemos que existem algumas atividades, sobretudo aquelas entidades filantrópicas, né, as fundações, as associações, que recolhem 1% sobre a folha de salário. Estará extinta essa cobrança do PIS sobre a folha. Ninguém tem falado, gente, a gente tem acompanhado algumas lives, alguns artigos, ninguém percebeu ainda, ou ninguém ainda tem falado, eu gostaria de destacar para vocês, que esse projeto acaba, presta atenção nisso, acaba com a opção do regime de caixa. Ou seja, a CBS obrigatoriamente vai ser tributada pelo regime de competência. Como nós sabemos, o PIS/COFINS cumulativo dá essa oportunidade, para a empresa do lucro presumido, né? Toda empresa do lucro presumido, que consequentemente paga PIS/COFINS cumulativo, tem a opção de escolher o regime de caixa. Paga tributo ou apura-se o tributo apenas quando recebe o produto da venda da mercadoria, do bens e serviços. Neste projeto de CBS, não haverá essa opção. A opção será necessariamente pelo regime de competência. Então, emitiu a nota, adquiriu o direito de receber, então, essa receita, vai ter que pagar o tributo, independentemente da adimplência, do pagamento pelo serviço prestado ou da mercadoria industrializada ou revendida. Tem uma exceção que consta no artigo 117 do projeto, mas bem específico para contrato de concessão de serviços públicos, que nesse caso específico poderá a empresa, o contribuinte, optar pelo regime de caixa. Então, um ponto bastante importante. Também tem sido falado de forma, talvez seja um pouco exagero falar mentirosa, né? Mas de forma parcial, escondida, não sei se é a má fé ou não, quando fala que não, mas peraí, esse projeto da CBS não vai interferir no Simples Nacional, hein? Não vai interferir. Então, Simples Nacional, você que é do Simples Nacional, não se preocupe, porque a CBS não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver os cambal. Mentira! Ilusão. Se a pessoa pensa nisso, é uma pessoa desinformada. Por quê? Porque, começando, quando a empresa MEPP adquirir produtos ou serviços, essa CBS de 12% vai ser um custo irrecuperável desta MEPP do Simples Nacional. Então ela vai assumir esse aumento provável da carga tributária nas aquisições. Vai ficar com as empresas MEPP. Elas não poderão, vão ter que incorporar isso no seu preço. Aumento de preço. Então é claro que elas serão prejudicadas com a CBS. E outra coisa, na condição de fornecedoras de bens e de serviços, as empresas do Simples Nacional vão gerar crédito de CBS. O projeto prevê isto. Mas vão gerar um crédito pequenininho, nem de 3%. E aí vai acontecer aquilo que já ocorre há décadas no âmbito do ICMS. Nós sabemos, estou vendo aqui o colega nosso, Giovanni, lá de Pernambuco, nós sabemos, né, Giovanni? O sujeito vai lá fazer uma compra, está fazendo um orçamento de um produto que ele quer comprar. Aí chega lá
o encarregado lá da empresa e fala, olha, fulano, eu achei aqui uma mercadoria, um fornecedor que está vendendo por R$100 e um outro que está vendendo por R$90. Nós temos que fazer a pergunta, R$90, para quem não é da área tributária, vai falar, mas compro de 90, é óbvio, é mais barato, compro de 90. Mas nós que militamos na área tributária, né, Jéssica, né, tô vendo a Emília ali também, José, nós que militamos na área do tributário, nós sabemos que não é bem assim, porque às vezes a empresa que está vendendo por 100 é uma MEPP do Simples, que vai me gerar um crédito de 2% de CMS. Ao passo que aquela empresa que está vendendo por 90 vai me gerar um crédito de 18%. Logo, é muito melhor para mim, para eu que estou comprando essa mercadoria e vou me creditar, tenho condições de me creditar, comprar essa mercadoria de 100. Se bem que o exemplo é o inverso, né? Eu acabei invertendo, me perdoe. Inverti, né? O de 100 gera crédito de 18% e o de 90 é uma empresa do Simples Nacional que gera um crédito pequeno. Convém, é óbvio, eu comprar aquele de R$100, porque os R$100 na prática, no campo do ICMS, e nesse exemplo de 18% de crédito, vai me custar 82. Enquanto que aquele que me vendeu por 90 e me gerou crédito de 2, vai custar 2% de 90, vai custar 88,2, né? Se eu não tiver enganado o cálculo, mas vai ser muito mais caro. Isto vai acontecer com a CBS, se ela for aprovada. Na hora de adquirir um serviço ou um bem em geral, os adquirentes vão ter que ver, os adquirentes que vão se aproveitar desses descontos, desses créditos CBS, vão ter que ver, peraí, esse fornecedor é do Simples, então não pega dele, pega do outro, porque o outro está me gerando um crédito de 12%. Então, não sei se ficou claro para vocês que a CBS vai interferir no Simples. Sim, vai interferir no Simples Nacional, quando essa empresa do Simples Nacional tiver clientes que apurem a CBS. Claro, venda de Simples para Simples, venda de Simples para consumidor final, a CBS realmente não vai ter uma interferência. No entanto, nessas transações entre empresas, né, business to business, nessas operações nós vamos ter, sim, sérios impactos para as empresas do Simples Nacional. E aí vem de novo a questão da ilusão fiscal, né, da magia, do Mr. M, né, do famoso personagem, aquele mágico lá que denunciava ali os segredos dos seus colegas, né? A gente imagina o quê? O que nós, advogados da área tributária, contadores, né, consultores tributários em geral, os empresários, o que nós vamos ter que fazer? Planejamento tributário. Então vai gerar essa suposta, né, técnica, se o governo quer arrecadar mais tributos, nós temos as criatividades, às vezes dentro da lei, né? Claro, tem muita gente que faz isso de forma abusiva, de forma até criminosa. Mas vão começar a surgir planejamentos tributários para driblar essa carga tributária. Empresas para geração de créditos, empresas que vão fazer para amenizar este impacto, né? Se for quando o cliente for pessoa física ou quando for outra empresa do Simples, eu vou vender por essa empresa aqui que é do Simples. Essa aqui que é para vender para uma outra empresa maior, né, uma grande empresa contribuinte normal da CBS, eu vou ter que criar outra empresa. Aí vem toda essa ginástica para se amoldar, para se adequar ou se adaptar à nova realidade, né? Então, provavelmente, uma eventual aprovação da CBS vai forçar esses planejamentos tributários. E alguns deles a gente já pode aqui prever evasão fiscal, crimes, né, planejamento tributário ilícito deverão surgir para o né, não deveriam, óbvio, não estou falando que isso é o correto, mas poderão ocorrer e vão ocorrer só para driblar a legislação. Também quero destacar aqui a alíquota. O projeto de lei fala numa alíquota de 12%. 12%. Mas sabe, gente, isso aqui é uma alíquota nominal, não é uma alíquota real. Eu não tenho a menor dúvida, todo mundo já fez essas contas, que para muitas
empresas, sobretudo as prestadoras de serviço, que apuram PIS/COFINS no regime cumulativo, a carga tributária vai aumentar e vai aumentar muito, muito. Peguemos aqui, por exemplo, o exemplo de escolas. As escolas que trabalham muito com mão de obra de professores, pessoas físicas, vão ter um crédito pequenininho. Hoje, muitas dessas escolas, que apuram, por exemplo, no lucro presumido, paga 3,65%. Com essa subida da alíquota para 12% e um crédito pequeno, talvez chegue numa alíquota efetiva, uma alíquota real de 9%, de 10%. Ou seja, é triplicar a carga com relação a esses tributos sobre PIS/COFINS. E é óbvio, né, gente? Quem é que vai pagar por isso? Eu, você que é pai, tem seus filhos na escola particular, você que estuda numa escola particular, numa faculdade, você que está fazendo mestrado, pós, uma graduação lato sensu, doutorado, vai sobrar para nós pagarmos isso, se for aprovado, né? E demais, clínica médica. Imagina a clínica médica também, que tem um crédito pequeno, porque é um serviço muito mais intelectual do que compras de aparelhos, claro, salvo algumas exceções, algumas atividades, algumas especialidades médicas, né? Mas vai ter um crédito pequeno, vai ter que repassar isso no preço. Escritórios de contabilidade que não ficarem no Simples Nacional, você já pensou? Que crédito que vocês vão ter? Que crédito que nós, sociedade de advogados temos? Poucos, não é verdade? Aí alguns já estão falando, mas isso vai motivar também a pejotização, porque o empregado vai virar PJ, vai emitir nota com CBS, só que veja, esse cara que está emitindo nota, se ele não for do Simples, ele que vai ter que pagar os 12. Então não sei até que ponto será tão simples assim fazer esse planejamento, né? Mas o fato é que é uma alíquota alta. Agora, quero aqui fazer também, pelas minhas primeiras impressões, essa alíquota pode ser benéfica. Eu até ousaria aqui opinar que ela será benéfica para muitas indústrias e comerciantes. Como assim? 12% diz ainda o projeto de lei. O ICMS será excluído da base de cálculo, né? Nessa discussão de décadas que está no judiciário, o Supremo pacificou até em favor dos contribuintes, só resta saber se é o ICMS destacado, se é o ICMS recolhido ou devido no mês. O projeto de lei é claro e fala ICMS destacado. Então, pensando numa alíquota de 18% de ICMS, se eu excluir 18% de 12%, esse 12% já vira 10%. 10%. A lei, o projeto de lei vai além, dizendo a própria CBS tem que ser excluída da sua base de cálculo, ou seja, o cálculo por fora. Então é menos 12%. A grosso modo, se a gente pegar 12, 18, 30% de 12%, a gente está tirando praticamente 1/3 da alíquota efetiva da CBS. Então, ao invés de 12%, nós estamos falando o quê? 8,4%, 8,5%? Menor do que a atual alíquota do PIS/COFINS não cumulativo. Então, quem hoje tem se beneficiado com o PIS/COFINS não cumulativo, vai ganhar com a CBS. E vou ir além, no seguinte aspecto. Hoje nós temos créditos restritos do PIS/COFINS não cumulativo. É só créditos diretamente relacionados à prestação de serviço ou revenda e externalização do produto, né? Aquela longa discussão dos insumos. Com a CBS, qualquer bem ou serviço adquirido vai gerar crédito. Então comprou uma máquina, 12% de crédito na veia, uma expressão dos economistas aí cada vez mais utilizada, né? Comprou papel de consumo, comprou papel higiênico, comprou papel para impressão, crédito de 12%. Contratou um serviço de advocacia,
Serviço de contador, consultoria, 12% de crédito, a não ser que não sejam contribuintes, né, seus fornecedores da CBS, sejam contribuintes do Simples Nacional. Então, ou seja, nós teremos para essas empresas, é claro que também não podemos negar, prestadores de serviço, alguns poucos prestadores de serviço que têm altos custos com bens, com serviços, que vão também ter um amplo leque de créditos, né? Ou melhores do que temos hoje. Então, por isso que a gente também tem que tomar cuidado. Até coloquei na primeira postagem que nós fizemos no site nosso do escritório, né, um vídeo que eu gravei, eu procurei falar isso. Calma, gente, não fiquem chorando, vou me matar agora, vou fechar a mulher, agora que eu sumo desse país. Não é para tudo isso, calma. A gente tem que fazer algumas contas, porque se vão ter alguns que terão um aumento da carga tributária, outros terão uma redução da carga tributária, hein? E é aí que eu vejo uma chance de aprovação de um projeto como este. A partir do momento que as indústrias, o comércio, prestadores de serviço começarem a calcular, né, vão lá os consultores, peraí, opa, vai reduzir minha carga, vai ter pressão para aprovar. E quem hoje se ferrar por causa dessa alíquota de 12% e tiver um crédito pequenininho, o que vai acontecer, já que nós vivemos no Brasil, nosso Brasil brasileiro? O que vai acontecer? Emenda para tudo que é lado desse projeto. Ó, essa alíquota base de 12%, quando se tratar de prestação de serviço de não sei o quê, né, construção civil, né, que é um ramo fortíssimo, que tem um lobby forte no Congresso Nacional e em qualquer lugar, né, na política em geral. Para a construção civil, a CBS terá alíquota de 6%. Para os advogados e o contador que tem maior lobby lá é o contador, né? Tá lá, tá o ISS fixo no Simples Nacional, os contadores que são os principais fiscais do Brasil, eles que declaram os tributos. Para escritórios de contabilidade, em vez de 12%, vai ser 1% a CBS. Né? E os contadores já estão, aleluia, né? Glória a Deus, já estão tudo felizes aí, pensando que isso vai acontecer, né? Já teve um aí, o Zé Fernando Fontes, né? Né? Então essa alíquota geral de 12%, que vem, inclusive, como um dos pilares do projeto, dizer, não, todos pagam, tem que ficar assim mesmo, né? Vamos bolar aí uma alíquota, tem que ser uma alíquota igual para todo mundo. Eu particularmente não acredito nisso. Tem que ser uma alíquota igual? Pode até ser que aprove esse projeto com uma alíquota de 12%. Porém, com o passar do tempo, gente, vai virar uma coxa de retalhos. Nossa, cara pessimista, né? Não, foi assim sempre. Sempre foi assim. Você pega o ICMS, 18%, alíquota básica, pelo menos aqui no estado, em alguns é 17%, outros é 19%. Aí vem Fundo de Combate à Pobreza. O estado tal cobra, o estado tal cobra, mas cobra só sobre esse produto, esse aqui não, tal. Aí já começa a guerra política. Aí a gente pensa no IPI. Pelo amor de Deus, como muda a alíquota do IPI, gente? Porque, tá final de ano, os carros estão ficando lá no pátio, precisa dar um benefício para as montadoras, aí baixa a alíquota do IPI, vende eletrodoméstico, né, a linha branca, mesma coisa. O PIS/COFINS mesmo, que é o que a gente está tratando. Gente, eu estava vendo hoje a instrução normativa 1911 de 2019, instrução normativa da Receita Federal, 765 artigos, 30 anexos. 30 anexos. Aí você vai vendo ali, tem vários capítulos lá, bases de cálculos especiais. Para atividade tal, pode deduzir isso, para atividade tal, deduz aquilo. Então, uma pancada de divergência, de especificações. Alíquotas também, para tal atividade, isenções, várias isenções. Regimes especiais, vários regimes especiais. Aí você vai vendo essas instituições normativas, é tudo lei posteriores. As leis que originaram o PIS/COFINS não cumulativo. E nós sabemos, sempre assim, sempre foi assim. Então me parece ser um discurso barato, uma balela, uma ilusão fiscal
falar que essa alíquota de 12 vai valer para todo mundo e etc. Não podemos esquecer também, dentro da alíquota de 12, que não é 12, vai ser menos que 12, que você pode excluir o ICMS, pode excluir o ISS, prestador de serviço também poderá excluir o ISS, e a própria CBS. Por outro lado, não podemos esquecer que também o crédito nas aquisições não será de 12. Por que não será de 12? Porque vai excluir o ICMS, o ISS e a própria CBS da base de cálculo dos créditos oriundos das aquisições de bens e serviços. Então é um negócio meio estranho. É crédito de 12 ou não é? Nominal mas na prática não é, porque tem que reduzir isso, isso e isso. Então é um negócio assim, me parece ilusão mesmo, uma magia, uma forma que os caras criam para fingir a dificuldade ou para gerar falsas expectativas, falsos benefícios. Sobre essa não cumulatividade, aqui é um lado, Omar, minha opinião muito particular, hoje mesmo de manhã teve um debate na Associação Brasileira de Direito Financeiro, eu coloquei lá no chat, pelo YouTube, percebi que os próprios debatedores, né, 2 deles expressamente concordaram, alguns que estavam lá também. Eu sou contra a não cumulatividade. Particularmente, eu acho que ela só torna a tributação mais complexa, mais complicada, consequentemente, e gera toda essa desigualdade, porque uma grande empresa vai lá, faz seu planejamento tributário, constrói ali sua formatação de negócio para pagar menos tributos. E quem não tem essa condição acaba pagando da maior forma possível, né? A cumulatividade, que foi tão criticada, a questão é só ver a alíquota. É calibrar essa alíquota. Porque no final das contas, você que é empresário, o que você deseja? Qualquer empresário, qualquer contribuinte brasileiro, até mesmo nós que trabalhamos com a área tributária, nós queremos um tributo que seja o mais simples possível ou menos complexo, porque falar em simplicidade talvez seja um exagero, também uma ilusão, né? Mas que seja uma tributação menos complexa e, é óbvio, uma tributação menor. Uma tributação, até sendo menos complexa, ela vai ser mais igualitária. Por que igualitária? Vai colocar todo mundo no mesmo nível. Uma grande empresa, por mais planejamento que faça, não vai conseguir ter uma eficiência tributária melhor em razão de um planejamento tributário. É o princípio que os economistas falam do princípio da neutralidade da tributação. A tributação, em tese, deveria ser neutra. Não deveria gerar um benefício para grandes empresas, para pequenas empresas, para um setor ou outro. Era para ser neutra, mas a tributação brasileira, ainda mais a tributação sobre o consumo, está anos-luz dessa neutralidade fiscal. Mas está aqui no projeto, também nos 2 projetos de reforma tributária que estão lá no Congresso Nacional, em todas elas falam e defendem a não cumulatividade. Tá. Como é que é a não cumulatividade da CBS? Pelo menos eu vejo aqui um avanço. A não cumulatividade da CBS, ela é ampla. Então não é o que a gente fala de crédito físico, como ocorre no ICMS. Uma empresa só pode tomar crédito de ICMS se aquele produto, aquela mercadoria adquirida, ou for uma mercadoria para revenda, óbvio, ou uma mercadoria seja uma matéria-prima, um produto intermediário, um material de embalagem, que será agregado a um insumo do produto industrializado pela empresa. Isso é o crédito físico. Por quê? Porque o que interessa é o produto. Incorporou no produto? Incorporou, pode tomar crédito. Na atual não cumulatividade do PIS e da COFINS, então ainda não entrando na CBS, de acordo com decisão do ano retrasado do Superior Tribunal de Justiça, o crédito é um crédito financeiro. Tudo aquilo, todas as aquisições que forem essenciais e relevantes, então critério da relevância, critério da essencialidade, para a obtenção da receita da empresa, pode tomar crédito. Tudo aquilo que estiver ligado à atividade da empresa. Beleza, já ampliou um pouquinho. Mas o critério utilizado atualmente no PIS/COFINS não cumulativos
É o critério que fala basis to basis, base com base. Não interessa o quanto que o teu fornecedor pagou de PIS/COFINS. Tanto que na atual modalidade, até MEI, microempreendedor individual, a nota fiscal do MEI gera crédito de PIS/COFINS, 9,25%. Empresas, fornecedores do Simples Nacional, crédito de 9,25%. Fornecedores do lucro presumido, ou seja, que recolhem PIS/COFINS cumulativos. Mesmo pagando 3,65%, elas geram crédito de 9,25%. Porque o que interessa é a base da aquisição do serviço, da mercadoria utilizado. Como que fica com a CBS? Com a CBS, ao invés do critério basis to basis, vai ser utilizado o critério tax to tax, tributo com tributo. Por isso que aí eu vejo até que isso vai facilitar a apuração do tributo, vai facilitar a fiscalização tributária. Por quê? Porque só vai gerar crédito a CBS destacada na nota fiscal do fornecedor. Aí vai ficar mais fácil para controlar. Vai pegar lá a nota, deixa eu ver aqui, comprei uma máquina, CBS, 12%, ó, deu 13.723. É o crédito que o adquirente vai ter, que vai estar lá naquela nota fiscal. Isso aqui é do Simples Nacional? Mas está aqui, ó, R$ 222,17. Crédito, está na nota fiscal. Vai, a meu ver, repito, vai facilitar um pouquinho. Então, muda bastante, né? Que é o que eles falam de uma não cumulatividade plena. Qualquer aquisição de bens e serviços tributados. Então, uma indústria hoje vai adquirir serviço de um escritório de advocacia que seja do Simples Nacional, que vai gerar lá 2,80% de CBS, 2,85% de crédito para essa empresa. Adquiriu um escritório de advocacia que adquiriu programa de computador, crédito de acordo com o que estiver na nota de compra. Então isso eu achei um ponto positivo, sim, nesse regime da não cumulatividade da CBS. E óbvio, né, nós sabemos, nós que militamos na área, isso vai ensejar due diligence nos fornecedores. Esse que é o outro lado, o lado B da história, né? Vai comprar de quem? De quem que você está comprando? Você vai ter que fiscalizar o cara. Vai ter que ver se a nota dele é idônea ou não, senão você corre o risco de ter um estorno do crédito, como corre muito, né, no campo do ICMS. Vai ter que ver se esse fornecedor é do Simples Nacional ou não. Então vai ter que ter um controle maior nas compras. Um dos motes aí, né, utilizado pelo governo federal quando da apresentação desse projeto é a expressão, né, quando todos pagam menos. Eu li um artigo que me chamou bastante atenção, que ele fala assim, é verdade isso, quando todos pagam menos, né? O problema é que no projeto da CBS tem alguns mais iguais que os outros. Tem alguns todos mais iguais que os outros, né? Utilizando aquela frase, né, utilizada por George Orwell na Revolução dos Bichos. Eu que sou também fã do Engenheiros do Havaí, tem aquela música, todos iguais, mas uns mais iguais que os outros, né? Então, de fato, quando a gente olha ali no projeto de lei, a gente vê banco. Banco está fora da CBS não acumulativa. Banco vai pagar 5,8% de CBS cumulativa. Aí você fala, privilégio para banco e tal. E não é bem assim privilégio para banco. Por quê? Porque hoje o banco paga 4,65%. Então haveria um aumento de 24% da carga tributária dos bancos, que subiria então de 4,65% para 5,8%. Então é um aumento que, como a gente falou no início, quem é que vai pagar esse aumento? Somos nós, né? Quem que vai pagar isso? O banco vai repassar nos juros, vai repassar isso nas tarifas, né? Então é importante a gente ver isso, né? Tem ali algumas hipóteses de isenções. O projeto de lei fala de isenções também. Não vai pagar a CBS. Quer ver? Prestação de serviço de saúde que receba dinheiro do SUS. Produtos integrantes da cesta básica. É zero, isenção da CBS.
Prestação de serviço de transporte coletivo, 0 de CBS. Venda de imóvel residencial, olha que interessante, imóvel residencial, isenta, vai ser uma receita isenta da CBS. Fornecimento de energia elétrica realizada pela Itaipu Binacional, isenta também da CBS. Produtos in natura, né? Frutas, animais, também não vão pagar vão pagar a CBS, vai ser isenta da CBS. Também receita decorrente de vendas da Zona Franca de Manaus e das áreas de livre comércio, isenção da CBS. Alguns produtos, principalmente ligados a combustíveis e cigarros, vão pagar a CBS, mas num regime monofásico, ou seja, concentrado nos importadores e produtores da CBS, com uma alíquota também diferenciada. Mas nós teremos então alguns regimes, alguns poucos regimes de exceção, mas poucos de exceção no início, porque se aprovar esse projeto de lei, repito, tenho quase toda certeza que nós teremos aqui várias outras exceções, de tal forma que talvez a exceção se torne regra no decorrer dos anos, né, das décadas aí de CBS, caso ela seja realmente aprovada. Para terminar, e não sei se tem algumas perguntas aí, no tocante ao regime de transição, nós temos no final desta lei fala expressamente regime de transição, principalmente desse dos créditos. E os créditos e PIS/COFINS? Na hora de virar a chave, mata PIS/COFINS, nasce a CBS, mas eu tenho crédito e PIS/COFINS. Eu vou perder esse crédito e PIS/COFINS? Não, não vai. O projeto de lei fala que ficam mantidos esses créditos e PIS/COFINS que poderão ser utilizados para compensar, inclusive, a própria CBS. Então, quem tem crédito pode. Mas, Mário, eu também tenho créditos que vêm lá de depreciação, produtos que eu adquiri na época do PIS/COFINS não cumulativo, e eu estou depreciando ainda. Com a saída do PIS/COFINS e o surgimento da CBS, como é que fica os créditos sobre a depreciação? Vão poder ser mantidos? Sim, vai. Então, vai ficar um regime de transição, um período em que a empresa vai ter que manter ainda todo um acompanhamento, um controle sobre os créditos de PIS/COFINS e os créditos da CBS. Aquele período que mais para nós, principalmente para os contadores que sobreviveram ao RTT, né, o regime transitório de tributação, fichinha, coisinha muito simples para vocês, não é? Tenho certeza disso. Também fala de manutenção de isenções com prazo certo e condicionado também do PIS/COFINS. Gente, em linhas gerais, assim era o que eu tinha previsto para conversar com vocês, né? Até o Zé Fernando, até ele fez a pergunta, né? Então já respondi, né, Fernando, para você sobre essa transição, né, do PIS e da COFINS. Deixei por último. Não sei se tem mais algumas perguntas, gente, senão a gente vai encerrar. Fiquem à vontade aí para perguntar, tá? Vocês que estão aí Ela será não cumulativa, né, Giovanni? E se for para todas as empresas, menos para as que estiverem no Simples? Não, o Simples Nacional vai pagar normalmente, de forma cumulativa, né? A CBS, até como eu falei, vai pagar 12%, né, nas aquisições de mercadorias, de bens e serviços, e vai gerar um crédito minúsculo, bem pequenininho, com relação para os seus fornecedores, né? Então, enquanto não sei se tem algumas perguntas aí, então, não sei se, né, o pessoal está pedindo um abraço para o nosso colega lá de São Bernardo, amigo nosso, Thiago, né, também conhecido como Biscoito. Um abraço lá para o Biscoito de São Bernardo do Campo, hein? Tem mais a Emília, não sei se vocês têm aí, gente. Não sei se ficou claro essas noções gerais da CBS. Assim, a expectativa, né, pessoal, não vai aprovar, é difícil aprovar. Né? No primeiro momento é difícil, vai ter que convencer os principais players do mercado de que eles vão se dar bem com essa CBS. Caso contrário, não vai, porque para os prestadores de serviços
estão chorando já, estão reclamando, revoltados inclusive, com a possibilidade de aprovação desse projeto. Tem alguma pergunta aí, Adalberto? Perguntando, Giovanni, será o fim do Simples Nacional? Então, Giovanni, será o fim do Simples Nacional? Pois é, eu acho assim, é um pouco exagero falar em fim do Simples Nacional, mas pode haver sim uma restrição, né? Uma restrição do Simples Nacional. É que também é um pouco assim afobado falar, né? Porque pode ser um fim do Simples Nacional para as empresas que negociam, que transacionam com grandes empresas. Porque essas grandes empresas vão falar, você não, meu amiguinho, seu crédito é muito pequeno, ou você reduz drasticamente seu preço, né? Para compensar. Por outro lado, o Simples Nacional pode ser a saída para inclusive grandes empresas, né? Através de planejamento tributário abusivo ou até mesmo indevido, criação de novas empresas do Simples Nacional para vender para outras empresas de pequeno porte, para o Simples ou para o consumidor final. Então, se de um lado vai ter um desestímulo ao Simples Nacional, ou seja, empresas do Simples Nacional enquanto fornecedores de grandes empresas, realmente Simples Nacional está complicada a situação, vai ter que abaixar muito o preço. Por outro lado, para quem trabalha, né, diretamente com o consumidor final, para quem trabalha com outras empresas do Simples Nacional, vai ser o inverso, né? Vai ser o grande atrativo, o grande incentivo. Mais alguma pergunta, gente? Para a gente ficar nessa nossa hora aí, não sei se fomos claros. Gustavo questionou se a relação ao crédito presumido do artigo 24 aplica-se à agroindústria de carne, frigorífico? Isto, vamos lá, acabei passando. Nas operações com produtos in natura, os artigos 23 e 24 do projeto vão falar, então, primeiramente da isenção da CBS sobre as receitas decorrentes da venda, né, para a pessoa jurídica de produtos in natura, mas o artigo 24 vai criar, aí começa, tá vendo? Primeiro era uma simplificação, mas aí vem o artigo 24 e cria um crédito presumido. Crédito presumido. Por que crédito presumido? Um frigorífico. O frigorífico está adquirindo bois. Então, essa aquisição não tem CBS. Não tem, é zero. Tá? Isenção. Porém, ou fruta, né? Um supermercado que adquire fruta, salada, vegetais, enfim, produtos agropecuários. Adquiriu isso. Não paga CBS. Mas aí vem o artigo 24 e fala, olha, mas eu ainda vou te dar um crédito para você que está adquirindo, um crédito equivalente a 15% da alíquota da CBS. Não é um crédito de 15% do valor total, é 15% da alíquota de 12%. Então, tenta simplificar, mas também vai gerando essas complicações, né, gente? Aí vamos lá, o José Fernando, se o governo sobre um refis, né, da Covid-19, né? Refis da Covid, refis vai ter, né? Não tem como falar que não vai ter um parcelamento especial. Em todas as esferas, os municípios vão ter que fazer isso, os estados, a União, vai ter que surgir. É que agora não tem como abrir, né, um refis. Quem que vai aderir? O cara não está conseguindo pagar os tributos do mês, não vai adiantar nada. A gente não sabe nem o tamanho do buraco dessa Covid, né? Tem que acabar a Covid pra gente saber qual que é o tamanho disso. Pois é, essa voz aqui é do Adalberto, tá, gente? Não é uma voz assim do além e tal, né? Uma mãozinha surge. Então, vai surgir sim um refis, mais pro final deste ano, 2020, ou mais certo ainda, no começo de 2021, me parece isso inegável, né? Assim, não tem como fugir disto. Mas, pessoal, acho que essas seriam o nosso bate-papo, vai ficar lá também no Instagram, né? Também vai colocar no YouTube, Adalberto? Não? Tá. Então, só no Instagram, para quem quiser depois ver. Agradeço imensamente vocês aí que estiveram conosco, né? Chegamos a ter 60, 70 pessoas aqui pelo Zoom, pela nossa plataforma, mais uns 10, 15 lá no Instagram. E um abraço à disposição aí de todos, né? Para dúvidas, entre em contato conosco no site do escritório, acompanhe, né, Adalberto, as nossas redes sociais. E aproveitando, né, gente, final de semana, um excelente final de semana para todos vocês. É bom rever aí amigos, né, clientes, colegas, né, Flávio Medeiros, né, o Flávio
da TCM também, Francisco, muita gente que está sempre conosco, José Macério, José Moisés, a Jéssica, abraço também para você, e até mais, gente, um abraço.